Neste sentido, ele é Rei Supremo sobre tudo o que existe. Nós vamos mostrar nesses próximos estudos, até na sexta-feira, coisas que apontam para a supremacia do Rei. E o material que eu estou estudando com vocês aqui, a primeira aula até a sexta aula, vai estar num livro meu que será publicado no começo do ano que vem. Já está no prelo há um ano, mas os caras demoram a publicar, onde eu falo sobre o rei do reino e o reino do rei. Eu tenho 2 livros já no prelo, estão com a editora Monergismo e devem sair no ano que vem. É material que vocês vão ter logo, logo, se Deus quiser. Então vejamos a primeira razão, porque Deus é Rei Supremo. Deus é Rei Supremo porque Ele é independente. Esse material está no livro meu que está ali à venda aqui. Os caras cobram uma nota. Ué. Desculpe, eu não devia estar falando isso, mas não é à toa que seminarista não compra livro. No Kindle. Você tem, sabe quanto no Kindle? Eu espero a promoção da Fiel por R$5. O termo independente significa aquele que é incriado, aquele que é autoexistente, aquele que não depende de ninguém e de nada. E vou mostrar isso no decorrer desta palestra. Uma das perguntas mais frequentes que os nossos pequeninos fazem, quando ensinamos que Deus cria todas as coisas supremamente, e a pergunta que vem é: e quem criou Deus? Os filhinhos de vocês fazem, os meus faziam isso. Porque a lei de causa e efeito está impressa na alma humana, tudo tem causa. Se nós somos criados, tem um Criador. Se tem um Criador, tem por detrás dele outro Criador. Não tem como pensar em alguém que não depende de nada, de ninguém, alguém que existe por si mesmo, que nunca veio a existir, não teve causa. Isso foge um pouquinho da nossa compreensão. As leis de causa e efeito só servem para as coisas criadas, não para o Criador. Ele não se fez a si mesmo, porque para ele fazer-se a si mesmo tinha que existir antes de se fazer. Tá? Não tem como você fugir da ideia. E é impossível alguém fazer-se a si mesmo sem existir antes. São coisas contraditórias. Deus teria que preceder Deus para vir à existência. Isso é uma impossibilidade. Por isso, a teologia cristã trabalhou em cima da independência de Deus ou de sua autoexistência. Um teólogo que eu conheci pessoalmente lá em São Paulo, ele veio falar lá no Jumper, no Mackenzie, chamado Wayne Grudem. Ele escreveu o seguinte: vamos juntos? Se vocês não dormem, vamos lá. A diferença entre o ser de Deus e o nosso é mais do que a diferença entre o sol e a vela, mais do que a diferença entre o oceano e uma gota de chuva, mais do que a diferença entre o gelo ártico e um floco de neve, mais do que a diferença entre o universo e a sala onde estamos sentados. O ser de Deus é qualitativamente diferente. Deus existe necessariamente
se podíamos usar outras palavras para descrever a distância enorme que existe entre o Criador e as criaturas, e entre o independente e todas as coisas que, consequentemente, dependem dele. Deus não possui, como eu já disse, origem nem causa, ele se basta. Ele não precisa de nada e de ninguém para ser o que é. E essa supremacia divina, advinda de sua independência, é praticamente inteligível às nossas mentes como seres criados que somos. Não dá para conceber nada que não tenha vindo à existência. Em nossa criaturabilidade, não tem esse termo, mas eu estou usando aqui, nossa criaturabilidade, não podemos entender esse atributo, que é chamado na teologia de um atributo incomunicável. Incomunicável é aquele atributo que Deus faz com que ninguém tenha nem o rabinho dele, nada ele deixa que o homem tenha dos seus atributos, que nós chamamos incomunicáveis. Esse atributo escapa ao nosso entendimento, porque a nossa finitude não permite perceber coisas que estão fora e além da criação, ainda que Deus se envolva com a criação. Quer ver só? Vamos fazer de conta que isso aqui é o universo. Esse círculo aqui é o universo. Aí você pergunta, e o que tem depois? Você não sabe nada de algo que não tenha tempo e não tenha espaço. Vocês e eu somos governados por essas duas categorias, tempo e espaço, e não podemos escapar delas. É por causa da soberba humana é que os seres humanos querem ser independentes como Deus. Os homens querem ser autônomos, independentes, e essas aspirações humanas são loucura diante de Deus. E eles não sabem que a independência é um atributo absolutamente exclusivo dele. A independência de Deus pode ser vista de vários modos. Primeira, o rei é independente na sua existência. Tem esse texto aí? Antes. Olha só, vamos ler juntos aqui lá. O Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha esse verso agora. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Não há ser criado que não se encaixe nessa frase. Todos precisam ser servidos. Todos precisam de alguma coisa. Todos somos dependentes por causa de nossa finitude, mas Ele é o único que não é assim. Pois Ele mesmo Inspiração e tudo mais, por Ele vivemos e por Ele morremos, não tem como escapar dele. Como alguns. Ok, então vamos trabalhar agora com algumas coisas que dizem respeito à independência do rei. Primeira. Foi tudo de uma vez? O rei é independente na sua existência. A existência de Deus é um grande mistério para os homens, a menos que a graça divina ajude essas pessoas a ver as muitas implicações da existência de Deus. Esse rei divino existe de um modo como nenhum outro
dos seres existe. Ele é absolutamente ímpar na sua existência. Os seres humanos existem porque um dia foram trazidos à existência pela vontade de outros seres. Você veio à existência pela vontade do seu pai e da sua mãe, se bem que ele não sabia se era homem ou se era mulher. Só depois que nasce ou quando faz chama aquela ultrassom para saber. Ainda assim erra. Mas vemos a existir da união de genes de pai e de mãe. Deus, todavia, existe necessariamente porque ele ou outro quis que ele viesse à existência. Nunca. Deus não tem causa, como eu lhes disse anteriormente. Não há nada ao redor de nós, nossa família, casa, árvores, montanhas, etc., e que não tenha vindo à existência. Tudo que você vê, tudo que se apalpa, tudo que se cheira, tudo que atinge os seus sentidos, você tem que entender que veio à existência. Deus não pode ser captado pelos seus sentidos. É Deus que se dá a conhecer a você. É Deus que se revela a você. Mas você não pode captar Deus. Você não pode descobrir Deus. É Deus que se dá a conhecer. A Escritura indica a independência e a autoexistência de Deus, pelo menos em duas ocasiões. Quando Moisés foi enviado a Faraó e falou o que falou a Moisés, e Moisés perguntou, escuta, e quando eu for voltar lá para Faraó, e ele me perguntar, quem foi que mandou você dizer isto? O que ele disse? Eu sou, isto é, aquele que existe por si mesmo. Aquele que tem existência própria. Aquele que tem vida em si mesmo. Aquele de quem tudo depende e não depende de nada. Ele existe pela necessidade de si próprio. Ele existe necessariamente. A natureza de Deus requer que ele exista, mesmo que nada mais existisse. Esse atributo da independência é que o faz ser conhecido na filosofia, e quem gosta de filosofia vai entender isto como a primeira causa de todas as coisas, ou o primeiro motor. Ele é o originador, o planejador e o executor de tudo o que há. Nada do que existe veio à existência, mas tudo o que existe depende dele. Essa ideia nos humilha. Os homens não gostam dessa ideia de independência de Deus e de dependência nossa. Os homens não querem prestar contas a Deus. Os homens não querem suplicar socorro e ajuda de Deus. Essa doutrina da independência de Deus deixa os homens zangados, porque nunca passou pela imaginação dos homens a haver um ser desse tamanho, dessa qualidade, desse naipe. Por isso esse atributo é chamado de incomunicável, como eu já disse. Talvez seja uma inclinação pecaminosa que leva os homens a desejarem independência, autonomia, até a liberdade que eles julgam crer, é liberdade de autonomia, de independência, porque eles não querem depender de nada, eles querem ser o autor dos seus próprios pensamentos, o executor dos seus próprios pensamentos. Ele não precisa de nada que exista fora dele mesmo. Os deuses do panteão grego, os deuses do panteão romano, eram criados pela imaginação dos homens. E nunca passou pela cabeça dos homens que os deuses que eles criaram fossem independentes. Isso é uma impossibilidade. Nunca passou para a cabeça desses homens que criaram deuses que Deus seja eterno. Se der tempo eu falo sobre a eternidade ainda. Essas coisas fogem
à nossa compreensão. O texto que nós lemos fala que ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Embora Deus tenha a base de sua existência em si mesmo, não pode ser dito que ele seja autocausado ou auto-originado, porque ele é eterno. Ele existe quando nada ainda existia fora dele. A independência de Deus inclui mais do que a ideia de sua autoexistência. Esse atributo distingue Deus de todas as suas criaturas. Por essência, Deus é diferente de todos os seres criados, porque ele é autoexistente, independente, fonte, origem, causa de todas as coisas. Segunda coisa, tá ali. O rei é independente no seu relacionamento, isso aqui é muito legal. Ele fez o mundo porque quis, o mundo não é uma necessidade. Ele resolveu criar o mundo. Ele podia viver perfeitamente sem o mundo. Deus não precisa do mundo para poder relacionar-se com o mundo. Deus é um ser pessoal. Na verdade, Deus não é um ser pessoal. É mais que isso, ele é um ser tripessoal. Se nada mais houvesse, se mundo não houvesse, se o universo não existisse, Deus nunca seria um solitário. Deus nunca teria solidão, porque ele conversa consigo mesmo. Ele conversa com pessoas que fazem parte da sua essência. Ele sempre existiu como um ser tripessoal e autossuficiente relacionalmente falando. Veja que o Filho encarnado disse, Pai, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Então já havia relacionamento entre pai e filho antes de o mundo existir. Relacionamento entre o pai e o espírito, entre o espírito e o filho. Outra coisa que escapa à nossa compreensão é a tripessoalidade que existe em Deus. Escapa. Você não tenta explicar muito que você se embanana. Porque nós só entendemos a unipersonalidade. E quando é a nossa, porque quando é de Jesus, nem é de Jesus a gente entende. Ele é unipessoal, mas ele é homem e ao mesmo tempo é Deus. Então Deus nunca precisou do mundo e nem das coisas do mundo para que pudesse, como um ser pessoal que é, relacionar-se. Ele basta a si mesmo, devido ao seu caráter de uma existência tripessoal. Terceira coisa, Deus é independente nos seus pensamentos. Por pensamentos, estou me referindo à mente de Deus. Esta foi a sensação que Paulo teve quando começou a tratar dos mistérios redentores de Deus. Paulo fundiu a cuca quando ele começou a escrever capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos. Ele terminou, a cabeça dele estava num pandemônio. Olha o que ele diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão impenetráveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem deu uma dica para o Senhor? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ao descrever esses pensamentos, Paulo fica extasiado. E não é para menos. Eles demonstram uma sabedoria sem limite, sem paralelo. E Paulo usa duas palavras para descrever a inteligência dos planos de Deus. Ele fala em insondáveis e ele fala em inescrutáveis. Descrevem a sabedoria da mente do Senhor, que não pode ser investigada pelos homens. Só pode ser investigada naquilo que Ele revela aos homens.
Os arcanos de Deus são impenetráveis. Os mistérios de Deus são incognoscíveis. Por isso eles não podem ser compreendidos. E Paulo não somente diz que esse assunto é difícil de compreender, mas impossíveis de serem compreendidos. É importante assinalar que Paulo não está falando aqui dos mistérios escondidos, dos arcanos profundos, das coisas que estão lá no ser mais interior de Deus. Não, ele está falando das coisas da salvação. As coisas da salvação. Paulo falou, nossa, eu não consigo entender. E ele mesmo fala em outras cartas, por exemplo, o amor de Deus. Qual é o atributo mais cantado? Eu já falei. O amor. Paulo fala, e o amor de Deus que excede todo entendimento. Nós falamos da graça bendita de Deus que nos traz paz. Paulo fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Quer dizer, as coisas mais comuns de Deus, mais cantadas de Deus neste mundo, escapam à nossa compreensão. Elas são insondáveis, são impenetráveis. Mesmo Deus falando tanta coisa do amor. Houve um poeta nosso que escreveu assim, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Você não sabe. As coisas são tão profundas do seu amor que excedem o nosso entendimento. Muitas dessas coisas podemos ter uma certa noção porque ele nos revela. Mas quando começamos a fuçar, a penetrar essas coisas, nós não podemos compreender porque elas são insondáveis na sua demonstração mais profunda. E se o homem conhece alguma coisa do que Deus está fazendo, ele deve totalmente à revelação divina. Mas há muitas coisas que Deus revelou. Estava dormindo ali atrás. Há muitas coisas que Deus revelou que, no entanto, permanecem ininteligíveis. Permanecem ininteligíveis. Eu escrevi 5 livros sobre revelação. Está ali, tem 4 para vender ali. Baratinho. 4 para vender ali. Como é que é? Doação. Existe um ditado assim, espera sentado. Mas vamos para lá, deixa para lá. As coisas de Deus são inescrutáveis. Ele fala para você, ele fala aqui, fala ali. Você fala, mas você não consegue transmitir em miúdos o que Deus é na sua interioridade. Deus não depende de ninguém para conceber as coisas que Ele concebe, nem para pensar o que Ele pensa, ou mesmo fazer o que Ele faz. Ele é perfeitamente autopensante, livre de qualquer influência. Ele não tem conselho. Ainda bem que não tem presbíteros, né? Deus não tem conselho. Deus não consulta ninguém para tomar as suas decisões. Eu estou brincando. Eu sou um presbítero também. Deus não precisa de conselheiro. Lembra que a Bíblia fala a respeito de nós? Existe a sabedoria onde? Na multidão de conselheiros. Poxa, Deus fez coisas maravilhosas e deve ter tido muitos conselheiros. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ele é independente nos seus pensamentos. Ele não é devedor a ninguém daquilo que ele pensa. Por essa razão, Deus não dá satisfação das suas ideias, nem precisa justificá-las diante de seres racionais como nós. Quarta coisa,
Deus é independente na formulação dos seus planos. Veja o Salmo 33, o que diz. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor, é o decreto do Senhor, dura para sempre. Os decretos do seu coração duram por todas as gerações. Quando ele fala em conselho e desígnios, são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Isso chama-se, senhores, de hebraico, paralelismo, tá? E próprio da língua hebraica. Então, os desígnios de Deus são infindáveis, duram para sempre. E usam outra expressão. Todas as gerações, é a mesma coisa, que dura para sempre. Outro paralelismo. Os desígnios dos homens são reputados em nada por Deus. Simplesmente Deus ignora os planos dos homens, porque os seus planos é que prevalecem. Eles duram para sempre. Quando o Senhor resolve fazer alguma coisa, ele não consulta homens quaisquer. Ele planeja as coisas como lhe agrada. Nos seus conselhos, ele não toma conselho com ninguém, pois ele é suficiente em si mesmo, em conhecimento e em sabedoria. Veja Isaías 40. Quem guiou o Espírito do Senhor? Que é o mesmo Senhor, o Espírito. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Veja, o que é dito do Pai é dito do Filho e é dito do Espírito, porque eles revelam o quê? A mesma essência. Eles possuem a mesma natureza. Então, o que é dito de um, é dito de outro, e é dito de outro ainda. Toda a história humana é a realização dos desígnios do Senhor, que são previamente traçados. Ninguém disse ao Senhor o que era para ele fazer, porque todas as coisas estão perfeitamente claras na mente autossuficiente dele. Deus é absolutamente independente na elaboração dos seus projetos. Veja o que Isaías, não sei se tem Isaías aí. Não. Olha só, uma vez Isaías escreveu o seguinte: com quem comparareis a Deus? Ou, que coisa semelhante confrontareis com Deus? E o próprio Deus, depois, logo à frente, de uma maneira direta, pergunta ao ser humano, aspas, a que, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Está lá em Isaías 40. Deus é singular, Deus é único, Deus é independente. Então nós vemos que Deus é independente na elaboração dos seus planos. Quinto, Deus é independente, o rei independente na execução da sua vontade. Deus não é somente autossuficiente na elaboração dos seus planos. E ele não toma conselho com ninguém. E também ele não pede ajuda de ninguém para executar os seus planos. Ele não precisa de socorro de ninguém. Ele executa todas as coisas, segundo Paulo fala em Efésios, em Romanos, segundo ou de acordo com o conselho da sua vontade. Ele é totalmente independente das suas criaturas em tudo o que ele decide fazer. Ele não precisa de sugestões dos homens para realizar o que realiza. Ele não precisa de apoio dos homens ou da aprovação deles para o exercício da sua vontade. A independência da vontade de Deus é ilustrada de maneira clara no livro do profeta Daniel. Lembra que a história narra a honra e o louvor que o sem vergonha do Nabucodonosor acabou prestando a Deus depois de capitular diante do poder de Deus. Ele não fez isso enquanto ele era soberano da Babilônia. Ele não fez isso quando ele nadava de braçada sobre todos os reinos.
Deus o humilhou. Deus fez-lo literalmente pastar. Deus fez com que unhas de águia crescessem nele. Deus fez-lo um animal por anos. Depois que ele recobrou a sua inteligência, depois que ele voltou a si, então ele disse o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ele não está dizendo um por um, dizendo todos. E segundo a sua vontade, isto é, segundo o seu decreto, segundo a sua determinação, ele opera com duas coisas. Deus opera com duas coisas. Opera imediatamente através de duas coisas. Através do exército do céu e os moradores da terra. Exército do céu aqui é uma referência, neste texto, provavelmente, a seres angelicais. Seres espirituais de quem ele se serve para a execução dos seus decretos. E os anjos têm sido usados por Deus, a história bíblica relata isto, em que os anjos servem para proclamar não somente a redenção lá no nascimento do Messias, mas para exercer os juízos violentos que ainda vão vir sobre os homens antes que o Senhor volte. Ele se serve dos exércitos do céu para fazer a sua vontade. Deus também exerce a sua vontade através dos moradores da terra. Deus se serve de você e de mim. Nós somos todos funcionários do governo divino. Até o coisa ruim é funcionário do governo divino. Não tem ninguém de quem Deus não se sirva. O coisa ruim, Satanás, ele também faz parte dos exércitos celestiais. Ainda que um anjo caído, ele está à disposição de Deus e ele executa a vontade de Deus. E Nabucodonosor, nesse verso, ainda diz que a vontade decretiva de Deus não pode ser contrariada nem impedida. Olha o que ele diz: não há quem possa deter a mão de Deus, nem dizer a Deus: o que você está fazendo? Que fazes? A vontade de Deus não pode ser sujeita ao seu escrutínio. Não podemos impedir que a sua vontade seja feita. Isto é assim porque Deus é independente na execução da sua vontade. Ele faz todas as coisas como lhe apraz. E nada que existe fora dele mesmo pode interferir na execução dos seus planos. Foi exatamente nisto que o rei, outrora soberbo, veio prestar respeito à vontade independente de Deus. E foi o tio Nabuco que disse isso. Um rei ímpio. E eu não creio que ele se tenha convertido. Ele capitulou diante de um poder maior que o dele. Ele se dobrou, ou ele foi dobrado diante, pelo grande poder do Rei Supremo. Ele era rei sobre muitos reinos, mas Deus era rei sobre ele. Deus tinha domínio sobre ele. Quando ele descobriu esse Rei Supremo, ele disse: nós da terra não valemos nada. Não somos nada. Desculpe o português, ele usa nós, ele usa os anjos, ele faz o que quer através de nós, através dos anjos, e não há quem possa impedir ele de fazer o que ele decide fazer. Deus é independente na realização dos seus planos. É uma confissão de alguém que foi humilhado, alguém que foi sobrepujado, alguém que capitulou diante da força maior do Rei Supremo. Sexta coisa: o rei é independente no seu poder. Deus é independente na execução da sua vontade, porque ele é independente do seu poder. A execução da sua vontade requer poder e domínio absolutos. Por essa razão, o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe agrada. Ele não precisa de ninguém para pôr em prática
o que ele decretou. Seu poder é mostrado de maneira extraordinária nas Escrituras. Ele pode tudo, quando as criaturas não podem nada sem ele. Eu sei que você sabia disso. Só estou tentando lembrá-lo. Estou tentando mostrar a vocês quem é o Deus em quem vocês creem. Nós precisamos dar mais glórias a Ele pela sua independência. É um atributo que a gente pouco fala dele na igreja. Eu não sei quantos de vocês já ouviram algum sermão sobre a independência de Deus. Uma aula sobre a independência de Deus. O seu poder é incomparável. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 41. Quem que fez tudo isso? Quem que executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Quem? Eu. O Senhor, o primeiro e com os últimos. Sou eu mesmo. Ninguém pode fazer o que ele faz, porque ninguém tem poder que ele tem. E esse poder lhe é inerente. O poder de Deus lhe é inerente, enquanto que o poder que você e eu temos é derivado. É Deus que nos dá poder, porque quando Deus nos tira o poder, quando Ele corta um fiozinho nosso, nós caímos, nós padecemos e nós desfalecemos. Nós temos um poder derivado, mas ele é um poder que pertence à essência dele, porque poder é um atributo de Deus. Não é incomunicável, porque ele dá a nós em alguma medida, mas é um atributo que parte da sua essência. Veja Isaías 40. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode medir o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esses versos mostram o poder independente de Deus e a dependência dos homens. Que distância enorme existe entre o Criador e a criatura. Que distância. Aplicação. Terminando nossa aula. Pode deixar isso para depois. Pode fechar. Um relacionamento devido com Deus exige de nós que creiamos em sua independência. Todos os outros atributos incomunicáveis vão estar ligados intimamente com esse atributo, ou a esse atributo. Se você nega este, certamente você terá que negar a sua imutabilidade, a sua eternidade e a sua infinidade, que são outros atributos incomunicáveis. Visto que Deus é autoexistente, ele não é afetado pela lei científica da entropia. Você já deve ter ouvido falar disto. Deus não envelhece, Deus não perde as forças, Deus não tosqueneja, Deus não dorme, Deus não cochila. Ele não é dependente, porque não é finito. Ele não participa daquilo que é próprio das coisas criadas. Essa lei da entropia é chamada de a segunda lei da termodinâmica, que afirma a deterioração de toda a matéria-energia. E é uma prova indicativa de que Deus é muitíssimo diferente da sua criatura. O cosmos inteiro sofre desgastes. Eu vou falar sobre isso amanhã. O cosmos inteiro sofre desgaste e precisa ser mantido pela providência divina. Mas o Deus providente não precisa ser mantido porque ele não sofre desgastes. Devemos ter muito respeito e consideração por suas palavras como expressas na Santa Escritura. Porque essas palavras revelam a mente de Deus. Por essa razão,
não somente em nossas igrejas, mas nas nossas famílias, a palavra de Deus deve ter proeminência. Um desafio. Vocês, seminaristas, boa parte de vocês tem filhos. Comece a dar um jeito de ensinar os filhos de vocês sobre dependência. Porque a gente não sabe exatamente o que independência significa, mas quando você parte aqui do conhecido para o desconhecido, o seu filho vai entender o que é ser dependente. Ele chora o tempo todo, ele pede comida o tempo todo, ele quer dormir o tempo todo. Não há nada que expresse maior a dependência que nós temos do que a independência de Deus em contrapartida. Então começa a partir, sabe, filho? Você depende do papai, depende da mamãe, até trocar sua roupa, limpar suas sujeirinhas. Você depende em tudo de nós. Mas o nosso Deus não é assim. Mostra que Deus é exatamente o contrário, ele não depende de ninguém e de nada. Começa a ensinar, ele vai crescer com uma boa ideia de quem Deus é. Provavelmente você nunca ensinou o atributo da independência de Deus aos seus filhos. Comece a ensinar desde pequeninos. Eles vão absorvendo até onde essas coisas podem ser absorvidas. O atributo da independência de Deus deve advertir-nos contra o louco sonho que o homem tem de ser independente de Deus. Nabucodonosor teve esse sonho. Antes de ser humilhado, ele nutriu em sua mente ser independente. Os homens de Babel também queriam ser independentes, eles queriam atingir as alturas. Esse próprio de seres soberbos. Lembra? Quando você começar a entender algumas coisas deste atributo de Deus, lembre que graça não é parte da natureza. Você não vai entender nada disso até que você receba a luz do céu para você entender. Ela tem que ser dada, a graça tem que ser dada por Deus. Por esta razão, nós devemos entender que toda a graça de que necessitamos procede daquele de quem todas as coisas procedem e de quem todas as coisas necessitam. Portanto, não espere passar por uma experiência humilhante como Nabucodonosor para reconhecer quem é aquele que possui independência. Submeta-se a ele apenas pelo aprendizado da sua palavra e viva dependente da sua orientação graciosa. Vamos ensinar em casa, a começar de casa, aos nossos filhos sobre quem Deus é. Você, mãe, que gasta tempo com eles mais do que o pai, você tem a desgraça de ter que aprender que aula toda semana, né? Você tem que chegar aqui de manhã, à tarde, às vezes à noite. As mães é que gastam tempo com os nossos filhos. Mães, ensine os seus filhos sobre quem Deus é, sobre a independência. E vocês, quando chegarem à tarde ou à noite, dá suporte à sua esposa, para que você possa ajudá-la na disseminação desta verdade tão desconhecida da igreja. Ao Deus Supremo, benfeitor, demos toda honra e glória, não somente aqui no seminário, mas a começar lá dentro de casa. Deus o ajude. Boa noite a todos. Amém.